Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Veja agora os destaques dessa edição. Dia D para a reabertura da ponte não se confirma e fronteira entre Brasil e Paraguai continua fechada. Presidente do país vizinho ainda não definiu a data para a reabertura. Dias de sol e temperaturas altas aumentam o movimento de visitantes nas cataratas. E você acha que o clima no mundo está alterado? Você vai saber em um bate-papo com o meteorologista da Itaipu Binacional. E o DC Notícias Web desta terça-feira já está no ar. Olá, 29 de setembro de 2020. Hoje seria o dia D para a reabertura da Ponte Internacional da Amizade, o que não se confirmou. A fronteira continua fechada. O presidente paraguaio Mário Abdo Benítez ainda não definiu a data para o retorno do fluxo de pessoas entre os dois países. Uma fronteira bastante agitada, em que milhares de pessoas atravessavam diariamente. Essa é a Ponte Internacional da Amizade, que liga Foz do Iguaçu a Ciudad del Este, no Paraguai, mas que desde março deste ano está fechada por conta da pandemia de Covid-19. O fechamento da ponte tem impacto direto na economia da fronteira, principalmente em Ciudad del Este, onde o turismo de compras era forte, especialmente porque a maioria dos compristas eram brasileiros e agora somente moradores do próprio país podem fazer compras no local. Diversas manifestações pedindo pela reabertura já foram realizadas do lado paraguaio, principalmente em Ciudad del Este, um dos principais centros de compras do país. A expectativa para a reabertura da Ponte Internacional da Amizade era para o dia 29 de setembro, o que não aconteceu. Segundo o presidente do Paraguai, a nova previsão é para outubro, mas ainda não há nenhuma data pré-estabelecida para que isso aconteça. O governo brasileiro reeditou a normativa que trata da restrição temporária para a entrada de estrangeiros no país. A Portaria 456, publicada pelo Diário Oficial da União no dia 24 de setembro, autoriza a circulação na Ponte Internacional da Amizade para moradores de cidades gêmeas, como é o caso de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, onde ambas contam com grande potencial de integração econômica e cultural. Para a efetivação dessa medida, é necessário que haja reciprocidade de ambos os países, ou seja, que brasileiros e paraguaios tenham o mesmo direito de atravessar para o país vizinho. Durante a visita ao departamento de Guairá, o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, informou que marcará essa semana, junto com o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, a data para a reabertura das fronteiras. Se de um lado a abertura da ponte ainda emperra nas decisões do presidente paraguaio, aqui em Foz do Iguaçu os pontos turísticos estão retomando aos poucos a visitação anterior. E os dias quentes e ensolarados têm ajudado. A primavera no Parque Nacional está a todo o vapor. O visitante que tiver sorte pode encontrar a família de macacos prego que vivem em árvores próximos ao Porto Canoas. Há belezas nos ipês com suas floradas multicoloridas. E além disso, há visitantes que sonham em ver onças pintadas que habitam o Parque Nacional do Iguaçu. Mas esses encontros são raros. Apenas alguns sortudos conseguem flagrar os felinos de tempos em tempos. Desde a reabertura em agosto, o Parque Nacional tem recebido brasileiros de todos os estados do Brasil. E a chegada da primavera tem proporcionado dias ensolarados, aparições de animais e o famoso arco-íris das cataratas para os turistas que fazem os 1.200 metros de trilhas do parque. As máscaras tornaram-se um adereço indispensável em nosso dia a dia. Por isso, é importante saber qual a máscara ideal e a maneira correta que devemos usá-las. Além de terem se tornado um instrumento importante de proteção, já que é lei usar ela em ambientes públicos, as máscaras são importantes ferramentas para ajudar a se prevenir contra o Covid-19. Mas usar ela sem ser da maneira correta pode acarretar em alguns problemas em sua pele. Níveis elevados de cortisol, níveis elevados de estresse, também fazem
com que a gente tenha problemas relacionados à nossa pele. Epidérmicos, em geral, ele não é só para acne, ele é para dermatite de contato, várias outras situações estão acontecendo. A acne em si, né, que recebe até o nome que é maskne, ela já acontecia com cerca de 85% dos profissionais que sempre trabalharam com máscara. A Francine explica qual tipo de máscara é mais indicada para evitar os problemas dermatológicos. Um dos melhores tecidos é a de algodão. Se for sintético, é pior ainda. Quanto mais espesso, quanto menos algodão tiver, piora a proliferação. Então, nós vamos ter aí, sim, o ambiente, a pele não respira. Então, algumas dicas, né, elas são bem importantes. Primeiro, usar máscara de algodão, de tecido mesmo. As máscaras sintéticas ou plastificadas, elas são as mais prejudiciais. São as que abafam mais, né? Uma outra dica, lavar sempre a máscara. Quanto mais grosso o tecido, pior é para respirar. Lavar sempre a máscara de tecido. Não adianta colocar a máscara, abafar. Principalmente as mulheres, maquiagem, tudo isso entra em contato com a máscara, proliferação bacteriana, umidade, tá? Se a máscara estiver úmida, tem que trocar. Não adianta. E se a máscara descartável, ela tem que ser jogada fora. O nome já está dito, é descartável. A esteticista também recomenda que o contato da máscara, quando não estamos usando no rosto, também pode irritar a pele do pescoço. As pessoas usam a máscara e elas fazem isso aqui. Fica no contato igual, esfrega. A melhor situação é realmente, se for para não usar a máscara, se for para expor, que você tire a máscara. O esfregar, porque ela já está úmida, né? Ela já fica úmida no interior. A doutora também indica hidratar sempre a pele, a fim de não ressecar quando está usando o adereço. Se a pele for oleosa, um hidratante em gel ajuda. Se a pele for normal ou mista, uma loção hidratante. E se a pele for seca ou extra seca, um creme. Então, quando a gente fala em hidratar, todo mundo pensa que é a mesma hidratação, mas também vai depender do tipo de pele, não só a região, o lábio também. Já que é para cuidar, vamos cuidar corretamente. Usar protetor solar também é muito importante, pois estamos expostos a luzes que envelhecem nosso rosto, não só a do sol. A limpeza do rosto e do colo do pescoço, que tem contato com a máscara, também ajuda a evitar irritações e inflamações. A população de Foz do Iguaçu deve ficar atenta com o mosquito da dengue e evitar os criadouros. Alguns bairros da cidade estão recebendo uma atenção especial. O Comitê da Dengue vai intensificar as ações nas áreas de Porto Meira, Jardim São Paulo e Morumbi, bairros com maior infestação do mosquito. As ações têm focos em vistorias realizadas pelos agentes de saúde e de combate a pandemias, fiscalização em imóveis fechados e terrenos baldios, vistorias em caixas d'água e piscinas abandonadas, além de roçadas, desobstrução de bocas de lobo e orientação sobre a coleta de lixo. Os últimos dados mostram altas em infestações e coloca a cidade no índice de risco para epidemias. Com 538 casos notificados e confirmados, o município já iniciou o ano epidemiológico 2020-2021 acima da média dos outros anos. Com períodos registrando pouca chuva, o mosquito utiliza para depósito caixas de águas e tonéis, que são geralmente utilizados para armazenamento e assim considerados criadouros de foco permanente. As questões climáticas sempre trazendo consequências, ou no frio ou no calor. Para responder o que acontece, batemos um papo com o meteorologista da Itaipu Binacional, Marcelo Brauer.
As questões climáticas, para falar um pouquinho sobre isso, o que está acontecendo com o nosso clima, o tempo, enfim, com muita chuva, com seca, com temperaturas baixas, agora temperaturas muito altas e aí por diante. Nós vamos conversar com o meteorologista da Itaipu, Marcelo Brauer Zaikonski. Antes de mais nada, eu queria agradecer pela sua atenção, de ter parado um pouquinho do trabalho, do serviço e ter nos atendido em algumas questões. Então, antes de mais nada, a primeira questão é justamente essa. Nós tivemos aí um inverno com alguns dias de frio e isso significa o quê? Que teremos um verão chuvoso a partir de agora ou não? Bom, o comportamento do inverno desse ano tem sido um comportamento até muito parecido com os últimos 3, 4 anos aqui na região oeste. Nós temos tido estações mais secas, ou seja, menos chuva aqui na região oeste, em grande parte do estado do Paraná, e consequentemente temperaturas mais elevadas. Então a gente acaba tendo ondas de frio mais restritas, ondas de frio mais concentradas em determinados períodos. Aqui na região de Foz do Iguaçu, basicamente os meses mais intensos em termos de frio são os meses de junho e julho. Normalmente, começo do outono ainda tem resquícios do verão, então não faz tanto calor, tanto frio. E quando chega o mês de agosto, já é esperado que nós tenhamos aí temperaturas mais elevadas. Especificamente esse ano, o fato de nós termos atuação de sistemas atmosféricos que bloquearam o avanço de frentes frias pela nossa região, acabou proporcionando temperaturas já bastante elevadas aí já durante o mês de agosto. Não é nada do padrão, é bom salientar que apesar de nós tentarmos concentrar, reger a nossa vida dentro do calendário das estações, a atmosfera não responde dessa maneira. A própria entrada agora da estação da primavera no próximo dia 22, ele é um fenômeno astronômico chamado equinócio, onde há inclusive há uma determinação muito precisa sobre o dia e o horário que acontece a mudança da estação. Na atmosfera, as respostas podem ser as mais variadas, dependendo de cada ano. Então, nós já tivemos, olhando o histórico, anos onde tivemos frios mais tardios, durante o mês de setembro, por exemplo, com inclusive ocorrências de geadas. Esse ano, basicamente, não. Então, as ondas de frio não foram tão fortes quanto em outras regiões do estado do Paraná. É bom lembrar que no mês de agosto nós tivemos, inclusive, uma ocorrência de neve na região metropolitana de Curitiba, também na Serra Catarinense, na Serra do Rio Grande do Sul, mas que pouco afetaram aqui a região oeste e sudoeste do Paraná. Basicamente nós tivemos um resfriamento, mas as temperaturas não ficaram abaixo de zero, como em alguns anos anteriores. Então, basicamente, foi um inverno que a gente não pode considerar como um inverno totalmente atípico, assim, não é o fato da estação começar na data específica, lá no mês de junho, que nós vamos ter, a partir daí, frio constante, não. Cada vez mais os frios têm ficado concentrados em determinados períodos, principalmente, como eu vou frisar, mês de julho talvez seja o mês mais forte nessa questão do frio. E fazer calor em agosto, já em setembro, já é algo que é esperado. Talvez o que a gente precisa entender é que as estações não seguem totalmente o nosso calendário. Então vamos falar um pouquinho dessas ondas de frio e agora de calor. Tivemos aí alguns dias, poucos dias, mas muito intensos de frio. E agora dias de calor também, uma onda de calor intensa. O que está acontecendo, na verdade? Não há uma ligação direta entre o comportamento de uma estação, se ela vai influenciar a outra ou não. Basicamente, o que a gente tem observado ao longo do inverno do ano de 2020 é que o inverno foi bastante seco, pouca chuva e, consequentemente, com temperaturas mais elevadas. A estação ela tem essa característica própria de ser a estação do ano, em comparação às demais, primavera, outono, verão,
onde os volumes de chuva principalmente são os mais baixos, também aqui na região oeste. Esse comportamento foi observado e vem sendo também identificado nos últimos anos. Consequentemente, menos chuva na região indica uma menor cobertura de nuvens e com isso a gente acaba tendo uma maior variação nas temperaturas. 2020 foi bem específico, a gente teve poucos eventos de chuva, basicamente alguns eventos no final de maio, agora em agosto, mas em geral foi uma estação próxima do que é o comportamento, somente com volume de chuva bastante abaixo, mas não há nenhuma indicação de que o fato do inverno ter sido dessa maneira, que o verão será igual. E a primavera, que começou há poucos dias, o que dá para esperar dessa primavera, né, que já começa assim com temperaturas bastante elevadas? Como é uma estação de transição, onde nós passamos num regime de inverno, que é um regime de temperaturas mais baixas e mais seco, e rumamos ao verão, que é uma estação de mais chuva, de mais umidade, de temperaturas mais altas, é natural que no decorrer da estação, principalmente ao longo do mês de outubro, novembro, nós tenhamos cada vez mais dias mais longos, o sol vai se pôr cada vez mais tarde, consequentemente, com o maior número de horas de sol e havendo ausência de nuvens no céu, principalmente aqui na região oeste, as temperaturas apresentam uma grande elevação, e aí é possível, e não é nada surpreendente, que as temperaturas à tarde sejam superiores a 30, 35 graus em grande parte dos dias. A sensação térmica, ou seja, a temperatura de quem está andando, por exemplo, dentro da área urbana, pode até ser maior, aí tem influências de asfalto, da região de concreto, aí pode ter temperaturas inclusive beirando 40 graus. Então é uma estação que é característica de ter mais chuva e mais temperaturas. O que dizem as previsões, as análises atuais? É que vai ser uma estação típica, ou seja, é uma estação que tende a começar a ter chuva. Já ao final do inverno, né, essa última semana já mostrou uma grande variação, né? Depois de um período aí grande sem chuva, no começo do mês de setembro, a aproximação da primavera já trouxe algumas chuvas aqui na região oeste. Isso vai ser uma tônica, né? A gente passa a ter chuvas decorrentes ou por passagem de frentes frias que vem do sul, e normalmente a cada 7, 10 dias uma frente fria cruza a região sul do Brasil, mas também a gente passa a ter um segundo sistema que pode proporcionar, desenvolver áreas de chuva aqui na região oeste, que é o calor. Então aquelas chuvas que se desenvolvem principalmente ali no Paraguai durante a noite, madrugada, e que chegam durante a manhã aqui em Foz do Iguaçu. É só lembrar aí o final da semana passada, né, no dia 17, a gente teve a entrada de áreas de chuva aqui na região de Foz do Iguaçu e todo o oeste do Paraná, começando de manhã. Então cada vez isso passa a ser mais uma tônica, passa a ser algo mais frequente. Então, estação da primavera com chuvas dentro da média, então não se espera uma estação extremamente chuvosa, mas pelo menos que os volumes, os registros de chuva sejam mais frequentes do que foi no inverno, principalmente, e as temperaturas vão ser mais elevadas, principalmente à tarde. Então temperaturas de manhã já superiores a 20 graus em média, que é um valor bastante alto, mas que são típicos aqui da região oeste, e à tarde temperaturas aí, consequentemente, as temperaturas máximas passando de 30 a 35 graus. Vamos lembrar que a previsão de temperatura sempre é no termômetro à sombra, ou seja, a sensação térmica, essa temperatura que nós sentimos ao andar na rua, a receber a incidência do sol direto, é maior. Então, fica até aquela recomendação durante agora essa época de primavera e verão, que os especialistas, principalmente de saúde, falam de cuidar da hidratação, né? Porque é preciso repor a quantidade de água no corpo, porque mais calor acaba a gente tendo uma condição de suor maior, de perda de líquido. Então, primavera dentro do padrão, com chuvas próximas da média, temperaturas também, então não se espera nenhuma grande variação no comportamento atmosférico
na estação que começa agora no próximo dia 22 de setembro. Marcelo Brauer Zaikonski, meteorologista da Itaipu Binacional, esclarecendo todas essas questões climáticas. Uma hora muito frio, entramos na primavera já com muito calor, temperaturas altas. Gostaria de agradecer a sua participação, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Direção Notícias Web de hoje vai ficando por aqui, nós voltamos amanhã. Curta, compartilhe nossas publicações em nossas redes sociais oficiais. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Até lá.